bairro de Valdecães, em Belém. Aqui atrás da gente um belo jardim que é da dona Thelma Travessa, que é pediatra, abriu as portas da casa dela pra gente. Muito obrigada, tá? Prazer, Dona Thelma, tá prazer. intenso por causa do nosso verão amazônico, castiga todo mundo, inclusive as plantas, né? A gente tá aqui No nosso quadro Dica é de hoje, vamos falar sobre os cuidados com as plantas, principalmente agora, nesse período. Estava me dizendo que já são 20 anos de experiência de jardinagem. E aí, a senhora tem um pouquinho de né, nas plantas, no aspecto delas. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Tipo assim, são 20 anos de aprendizado, porque tudo aí. Me fala um pouco dessa experiência. O que a senhora percebe durante o verão? Acontece de ter uma mudança? a gente vai conhecendo realmente, aos poucos, como as plantas se comportam. De tanto calor. Quem ajuda a gente ao vivo é a Natália Kawaj. Boa tarde, Natália. Oi, João, boa tarde a todos. Pois é, esse período, né, de calor muito... Dependendo da época do ano, inverno, verão. Então, eu digo sempre que aqui em Belém nós só temos duas estações, a estação da chuva e a estação do seco, em que o clima fica muito seco. Então, nessa época, agora que nós estamos passando, como quase não chove, existe uma irrigação muito intensa. E para quem tem uma área de jardim grande, é muito complicado isso, porque você fica horas tentando molhar, dar uma atenção maior, né? maior. Dona Thelma, eu vou lhe interromper um pouquinho para a gente seguir e dar tempo também de mostrar um pouco do seu jardim. Eu vou levantar, inclusive, aqui, pessoal de casa, já agradecendo aí as suas primeiras informações, conhecer um pouquinho aqui do jardim da Dona Thelma. É grande, olha só, a Ana já está até aguardando a gente, que a Ana Ramos, ela é engenheira agrônoma e que vai dar mais dicas para a gente em relação a esse período do verão. A Dona Thelma estava falando que tem que dar essa atenção a mais durante esse período, mesmo com aquelas plantas que gostam de pouca água, não é, Ana? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Aí que a gente vê que a Dona Thelma escolheu muito bem as plantas para o jardim dela, porque elas são plantas adaptadas para o sol. Então é importante a gente ver sempre essa necessidade. Quando for escolher uma planta, adquirir uma planta para sua casa, qual é a necessidade dela? Se ela é uma planta para sol, se ela é uma planta para sombra. Porque as plantas, elas têm um fotoperíodo, elas precisam de uma certa luminosidade para elas desenvolverem bem. Então, aqui, Ana, ela inclusive teve que mover também, né, algumas plantas durante esse período do verão. Tinha a samambaia que ficava aqui na área externa, teve que ir para uma outra área. Exatamente. Então, ela está sempre atenta aí. Sempre tem que ficar atento para você mudar suas plantas caso seja necessário. A gente sabe que muda o sol de acordo com a época do ano, então isso é bem importante. E mesmo assim, sempre lembrar de estar regando e estar adubando a planta, porque ela precisa ali de um nutriente e um recurso hídrico para se desenvolver bem. Ana, qual o melhor horário, né, para molhar as plantas? Então, o melhor horário sempre são os horários mais frios. Eu sempre sugiro pela parte da manhã, porque pela parte da manhã a planta com a água adequada, ela vai conseguir durar todo dia ali com aquele recurso hídrico ficando saudável. Certo. Eu vou agradecer aqui a Ana e também a Dona Thelma. O nosso tempo está encerrando, mas vocês vão poder conferir mais dicas em relação a esse assunto a partir das 2 horas da tarde no G1 Pará. Vão ter dicas adicionais para você em relação ao cuidado com as plantas durante esse período do verão amazônico. João? Muito obrigado, Natália. O verde deixa qualquer ambiente bem mais agradável. E para você que continua acompanhando a programação da TV Liberal também pelo G1, a gente segue com algumas dicas relacionadas ao cuidado com as plantas durante esse período do verão amazônico. Ana Ramos, que é engenheira agrônoma, está aqui com a gente e a gente continua esse bate-papo porque eu quero saber de ti em relação a algumas espécies, né, de plantas que são mais adequadas durante esse período do verão amazônico e de exposição direta ao sol. Existem normalmente as que são da região mesmo, são as mais adequadas? Isso, realmente. Existem as plantas que já são da nossa região, que a gente pode estar transformando ali na ornamentação, mas existem outras plantas que a gente pode trazer também para a nossa região, contanto que a gente sempre tenha atenção para adaptar os cuidados para cá.
Então, às vezes, uma planta que requer pouca água ali para a região sul-sudeste, aqui talvez a gente tenha que regar mais, expor menos a luz, porque a irradiação aqui é maior, né? Em relação ao período, né? A gente está num período que está muito quente. Existe alguma contraindicação a gente plantar alguma nova espécie? Não é o período para fazer plantação? O que seria em relação a isso? Ou não tem relação? Não é ideal, né? Porém, se você ainda quiser, você pode fazer isso durante os horários mais frios e sempre lembrar de regar. A rega é muito importante para o desenvolvimento da planta. Como é que a gente consegue identificar, né, quando que a planta está precisando de rega, né? Você mencionou algumas espécies que, dependendo da região, precisam de mais ou menos rega. Como é que a gente pode identificar isso na planta? Então, geralmente a planta ela vai ficar com aquela folhinha mais murcha, né? Com aquela aparência um pouquinho... Algumas plantas elas voltam com a água, porém outras plantas elas não voltam. Então é necessário sempre ter esse cuidado. Se você tem uma planta que é mais sensível, talvez ela nem dê dicas e ela só morra. Mas existem aquelas plantas que elas já vão com a folhinha vão murchar ali, e aí você atenta mais, tira do sol, tira do mormaço, coloca mais numa área sombreada e coloca mais água para ver se ela se recupera. É comum durante esse período ter maior queda das folhas por causa do calor ou não? Não tem relação? Varia de espécie, mas assim, em geral não. Em geral, elas continuam. Em relação, Ana, à questão da poda, ela também é indicada durante esse período do verão, do inverno? Como ela tem que ser feita? Bom, a poda você pode realizar, porém a poda ela acaba sendo uma agressão à planta. Então você está cortando ali um pedaço da planta. O ideal é que você não faça em momentos quentes, sempre lembrar da rega, como eu já falei, mas se puder evitar de fazer nesse período seria o ideal. Em relação a quem tem plantas em apartamento, o cuidado é maior de quem tem um jardim como esse, uma área aberta, mais ampla? Não, assim, depende muito da planta, das plantas que a pessoa adquire, né? Geralmente plantas que estão dentro do apartamento, elas são plantas que não precisam de tanto sol, são plantas ali mais adaptadas à meia sombra e acabam sendo um pouco mais rústicas. Mas dependendo da espécie, pode ser que tenha uma atenção especial, uma rega, ou talvez ela precise de 1, 2 horas de sol. Em relação à rega, só para a gente finalizar, existe também uma forma de molhar a planta, uma velocidade para derramar aquele volume de água, também esguichar nas folhas é recomendado? Como que tem que ser essa rega prática? Existem plantas que o indicado é não regar as folhas, né? Mas aí o ideal é que você molhe toda a região do vaso ou ali onde a planta está, que seja o suficiente para as raízes da planta absorver aquela água. Então, existem várias formas de regar, tanto a irrigação por aspersores, quanto a irrigação por condução. Existem vasos auto-irrigáveis, então existem várias opções para fazer a rega. O ideal é que esteja ali no solo disponível para a planta absorver. Então, esse é o mais importante. Você pode molhar bastante para o solo ficar úmido e a planta conseguir aguentar todo esse clima. Se ainda tiver úmido esse solo, precisa regar de novo ou só quando ele estiver seco? É bom que você falou isso, porque você já pode atentar para isso também. Quando está muito úmido, não regar demais, porque aí você pode encharcar e o encharcamento provoca o apodrecimento das raízes. Então, sempre maneirar ali, prestar atenção. Se, por exemplo, você já regou, já está úmido, vamos ver se já secou por conta da quentura, se já secou, regar de novo, se não secou, é bom aguardar um pouco.